significa a devida reverência ao Deus a quem servimos, porque neste momento nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus e em seguida diremos mais algumas palavras a respeito deste momento, desta ocasião. A parte que me cabe é apenas esta abertura, e daí por diante o trabalho já está programado a critério da coordenação e, sobretudo, a critério do Espírito Santo de Deus. E nós esperamos que tenha de nossa parte toda a liberdade, o que demos a Ele, a devida liberdade, para dirigir todas as coisas, segundo a sua divina sabedoria, e este congresso possa alcançar os seus objetivos e realmente redundar num verdadeiro impacto sobre a sociedade nesta última década do segundo milênio do cristianismo, especialmente em nossa geração, porque nós não sabemos por quantos tempos se prolongarão os dias da nossa oportunidade. Como não tivemos oportunidade de influenciar as gerações passadas, talvez não tenhamos também de influenciar as vindouras. Porém, a atual geração, a geração do povo com quem nós convivemos, é de todos nós credora do melhor que pudermos fazer para a sua edificação espiritual, para que muitos se desprendam das coisas que os escraviza, dos caminhos que os conduz a fins tristes, e possam alcançar em liberdade espiritual o caminho da verdade que conduz ao céu, que conduz à comunhão com Deus e que resulta em ser o homem capaz de exercer um círculo de influência positiva e assim contribuir para o bem da sua geração. Nós queremos agora convidar a todos os presentes para lermos a Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, os versos 2 e 3, que é uma exortação do céu quanto à diligência e à prudência com que devemos exercer a nossa atividade, a nossa influência, de maneira a glorificar a Deus e agradar ao céu. Leamos Isaías 54, versículo 2 e 3. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Graças a Deus. Esta palavra é em si
da parte de Deus, uma orientação que bem se adequa às finalidades deste congresso, porque realmente Deus quer a expansão do seu reino, e só aqueles que reconhecem a Deus como Rei podem contribuir para a expansão do seu reino. E nós esperamos que todos os participantes deste congresso sejam realmente habilitados para o cumprimento desta tão elevada, tão nobre e tão divina missão. Que cada um não somente possa corresponder às expectativas do momento, mas também do futuro. Que não somente no momento se devotem a Deus para receber a sua mensagem, mas no futuro se dediquem a proclamá-la com convicção plena da verdade, na experiência real da salvação e na plenitude do Espírito Santo de Deus, porque é disto que depende a expansão do reino de Deus, é disto que depende o cumprimento desta ordem aqui. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, o que, numa linguagem simbólica, fala de expansão e de edificação, porque a igreja precisa, para realizar a sua missão na terra, crescer em número e na fé, na santidade da palavra de Deus e no poder do Espírito Santo, para que seja a verdadeira depositária da graça de Deus e a verdade da tua palavra. Ó Deus bendito, graças te damos, porque proporcionaste ao teu povo aqui reunido essa oportunidade da realização desse congresso. Deus bendito, toma a frente de todo esse trabalho, dirige-o pelo teu Espírito, fala, ó Deus, a cada coração, dando a todos a revelação da tua verdade, e que realmente esse congresso possa redundar num tremendo impacto sobre a sociedade na presente geração, levando a influência. Recebeu a incumbência de dar continuidade à expansão do reino de Deus na terra, libertando a alma dos grilhões do pecado e transformando-as em novas criaturas para a glória de Deus. E o mestre revestiu de autoridade a sua igreja, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até aos confins da terra. Porém, infelizmente, apesar do impacto da igreja na vida dos corações dos povos, as forças do mal também se agigantam, fazendo com que milhões e milhões de almas sejam aprisionadas pelos grilhões do pecado. E hoje, no final do século XX, um quadro desolador se apresenta aos nossos olhos. Vejam, são almas aprisionadas pelos grilhões do pecado, que clamam por liberdade. Ó Igreja, enquanto estivermos preocupados com o nosso mundo cristão, satisfeitos com o nosso próprio brilho e presos ao nosso egoísmo religioso, não enxergaremos os que estão perdidos e desesperados ao nosso redor. O mundo inteiro precisa conhecer o impacto da mensagem libertadora do Evangelho de Cristo. E nós temos a melhor mensagem que o mundo pode ouvir. Nós temos Jesus, a solução para os problemas do mundo. Mocidade pentecostal,
tu que és parte integrante da Igreja de Cristo, tens também a responsabilidade de levar a mensagem redentora aos que sofrem. Como fechar os olhos e o coração diante de tantos que suplicam por um lar, por um sustento, por um cuidado, um pouco de amor? Não há ordem maior do que o ide de Jesus. Não há prazer maior do que levar as almas ao conhecimento da verdade. Não há entrega maior do que a própria vida aos pés do Mestre. Portanto, mocidade, não te acomodes diante de tantos que clamam, sofrem, choram e se desesperam. Que responderás a este desafio? Ouvimos o grito das almas encarceradas pelo pecado. Sentimos o peso da ignorância espiritual dos povos. Tocou-nos o desafio da cruz. E aqui estamos para dar cumprimento ao ide do Mestre. Sim, seremos testemunhas de Cristo em todos os lugares. Se preciso for, levaremos as almas perdidas a Cristo. Porque todos nós somos responsáveis. Pois todos nós somos responsáveis pelos que perecem sem pais e sem luz. Eis-nos aqui, Senhor. Que Deus nos arranque deste comodismo, nos faça mártires, se assim for preciso, mas que o mundo inteiro se dobre ao nome de Jesus. Então, o que estás esperando? Esta cidade, este estado, este país, este continente, enfim, o mundo inteiro precisa conhecer o impacto da Igreja no final do século XX. Levanta a tua voz e anuncia fortemente. Levanta a tua voz e não temas. Levanta a tua voz e anuncia para o mundo: eis aqui está o vosso Deus. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nos libertou e nos transportou na maneira do Filho de seu amor, o qual temos a redenção dos pecados. Foi, é e será a principal arma da Igreja na batalha da fé. A mensagem pura e transformadora do Evangelho precisa fazer frente aos falsos ensinos disseminados pelas seitas heréticas. A palavra de Deus necessita ser veiculada através do rádio, da televisão, dos jornais e principalmente através da vida de cada cristão. É urgente que compreendamos que a nossa mensagem não deve ficar sepultada nos púlpitos dos nossos templos, as nossas Bíblias fechadas, as nossas orações frias e repetitivas. É hora de despertarmos do sono e viver o verdadeiro cristianismo, comprometendo-nos cada dia mais com a pregação do Evangelho de Jesus. Toda a igreja precisa estar envolvida na obra de missões. O pecado escurece, desanima, empobrece. A obra de missões leva luz, alegria, honra e coragem aos corações. Alcançar o mundo inteiro. Alcançar o mundo inteiro. Alcançar o mundo inteiro é o nosso Deus. Certamente fazer discípulos deve ser a obra de maior impacto na Igreja de Cristo. O amor, porém, constrange-nos a repartir com nossos irmãos não apenas a fé, mas também as boas obras. Curar, ensinar, alimentar, vestir, consolar, são desafios que a Igreja do século XX não pode ignorar. Fazer discípulos sim, mas não apenas para dizer-lhes: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe darmos o necessário para o corpo. Igreja do Senhor, é hora de voltar o olhar para o nosso irmão carente e ofertar-lhe a nossa outra túnica, conforme nos ensina o Mestre. Este é o exercício do amor e disto o Senhor se agrada. Está escrito: não deixem de fazer o bem e ajudar uns aos outros,
pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Moços e moças, a levantar bem alto no Maranhão, no Brasil e quiçá no mundo inteiro a bandeira do Evangelho de Cristo até que Ele venha. Vai, Brasil, vai lá, Brasil, vai lá.
saudar com a paz do Senhor. Para nós é uma noite muito memorável. É uma noite de alegria. É uma noite de pleno elevo espiritual. Há 21 anos passados, neste mês de julho, a Assembleia de Deus em São Luís promovia o primeiro Congresso da Mocidade das Assembleias de Deus no estado do Maranhão. Por consequência, nesta noite nós poderíamos dizer: estamos completando a maioridade. Muito embora possamos dizer que, embora os anos passados pouco representem, damos graças a Deus que ao longo deles o Senhor nos tem dado a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, e com Ele temos estado em contínua comunhão. Pela graça, pelo poder do seu santo e maravilhoso Espírito. Sou testemunha disso. Há 21 anos, quando ainda estava na minha adolescência, quando dava os primeiros passos, cooperando com o trabalho do Senhor, ao lado da juventude da Assembleia de Deus no estado do Maranhão, pude sentir, pude experimentar o que é a delícia, o gozo do Espírito Santo na vida do crente. E naquele ano, no dia do encerramento do primeiro congresso, o Senhor pôde agraciar-me com a bênção do batismo com o Espírito Santo. E graças a Deus que ao longo desses anos temos palmilhado ombro a ombro, lado a lado com a juventude da Assembleia de Deus neste estado, com os obreiros do Senhor que lideram o trabalho das Assembleias de Deus neste estado. E ao longo dos tempos, o trabalho foi se desenvolvendo, não somente na capital, mas por todo o interior do estado. Não somente com a realização dos congressos, mas também com a realização dos encontros de líderes de mocidade. E em consequência disso, foi criada a União de Líderes de Mocidade das Assembleias de Deus no estado do Maranhão, órgão vinculado à nossa convenção estadual, que tem como objetivo maior treinar e capacitar líderes vocacionados para o trabalho do Senhor. E nesta noite nós temos a grande alegria, temos a grata satisfação de, em nome da União de Líderes de Mocidade das Assembleias de Deus no Maranhão, que promove este 10º Congresso, estender a todos os nossos irmãos, aos obreiros, pastores, evangelistas, auxiliares em geral, aos líderes de mocidade, à juventude que até aqui desta noite tem chegado para participar deste 10º Congresso. Estendemos a todos os nossos irmãos, à Igreja Assembleia de Deus em São Luís e a outros irmãos vindos do interior do estado do Maranhão e de outros estados, as nossas sinceras boas-vindas, desejando que as bênçãos do Senhor possam contemplar as vossas vidas neste trabalho que ora se realiza e até ao final do mesmo. E diríamos, não somente até ao final deste congresso, mas em todo o tempo, até que Jesus Cristo venha. Temos uma grande proposta com a realização deste congresso. E oxalá todos quantos já têm sabido dessa proposta possam realmente envolver-se em torno dela. O objetivo maior, o compromisso integral com o corpo de Cristo. Como cristãos que somos,
temos um grande compromisso com o nosso Senhor. E neste congresso vamos estudar, vamos nos aprofundar naquilo que precisamos, que se faz necessário com vistas ao aperfeiçoamento da obra do Senhor, não somente aqui em São Luís, mas em todo o estado do Maranhão. Por isso, nesta noite, irmãos, líderes de mocidade, obreiros em geral, estendemos a todos vós a nossa mais sincera saudação, rogando ao Senhor que possa abençoar a todos quantos aqui têm chegado. E o fazemos finalizando com as palavras do profeta Abacuque, no seu livro, no capítulo 3, versículo 2, que assim nos diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Que Deus possa abençoar-nos e em tudo sejamos vitoriosos nesta grande jornada que temos pela frente. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Agora cabe a gente comprometer-se, arregaçar as mangas, pôr as mãos no arado, não olhar para trás, vestir a camisa.
meu Senhor. Nós saudamos todos vocês com a paz do Senhor. E gostaríamos que todos ficassem de pé agora, para juntos cantarmos o hino deste congresso, de número 1, na página 12 do seu guia. Os que não têm, infelizmente, vão acompanhar e amanhã certamente cantarão conosco. Glorificá-lo, esse único receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Mais uma vez essa parte, todos nós adorando ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Por isso, oremos agora. glórias. Na paz e santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus.
Glória ao Senhor. Aleluia. Glória. Igrejas: Igreja Cristã Evangélica, Primeira Igreja Batista, Igreja Católica, a Igreja Batista do Monte Castelo e a Comunidade Evangélica de São Luís. Do interior do estado, a Assembleia de Deus, temos irmãos dos seguintes municípios: Araioses, Bacabal, Cantanhede, Itapera, Imperatriz, Pirapemas, Pastos Bons, Arari, Anajatuba, Bacuri, Barra do Corda, Bom Jardim, Caxias, Cedral, Coroatá, Chapadinha, Dom Pedro, Esperantinópolis, Fortuna, Governador Eugênio Barros, Guimarães, Igarapé Grande, Itapé-Curumirim, Lago da Pedra, Matões, Miranda do Norte, Mata Roma, Palmeirândia, Pinheiro, Presidente Dutra, Santa Luzia do Paruá, São Vicente de Ferrer, São Domingos do Maranhão, Santa Teresa de Lago da Pedra, Santa Luzia, Tuntum, Timbiras, Vitória do Miarim, Zedoca, Timon e Mirador, daqui do estado do Maranhão, todas essas delegações presentes com os pastores que representam suas respectivas igrejas, cujos nomes não nos é possível mencionar nesta noite, face ao alongado do tempo. Temos também da Assembleia de Deus em Teresina, uma caravana de aproximadamente 90 irmãos, dando ao senador Edson Lobão. Temos também nesta noite pessoas não crentes que nos visitam, e nesta noite nós gostaríamos de estender a todos esses irmãos o nosso cordial bem-vindo.
e se é verdade que a igreja em São Luís se sente agradecida a Deus e alegre pela presença desses irmãos, vamos todos em uníssono dizer: sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Temos também nesta noite a satisfação de apresentar 2 dos 3 preletores que estarão conosco nestes dias, ministrando a palavra do Senhor. Temos presente o pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, da Assembleia de Deus Beterda, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, que se faz acompanhado de sua esposa. Onde está a esposa do irmão Raimundo? Temos também o pastor Valdir Nunes Bícego, da Assembleia de Deus na Lapa, estado de São Paulo, que será o pregador oficial desta noite. Os irmãos querem saudar a esses nossos preletores. Bem-vindos a este 10º congresso. Se é verdade, digam todos: bem-vindo. Nós ouviremos agora 2 hinos que serão cantados pelo coral da igreja. E logo em seguida, o pastor Estevão Ângelo de Souza estará fazendo a apresentação do pregador oficial desta noite. Pastor Ângelo Estevão, Pastor Samuel Souza, coordenador destes trabalhos, Pastor Raimundo Oliveira, do Ceará, Pastor Raimundo Bícego, de São Paulo, Deputado Federal Costa Ferreira, Deputado Estadual
Irineu Galvão, meu colega de parlamento, senhores pastores aqui presentes, e em especial mocidade que hoje se reúne para tratar das coisas de Deus. É uma missão muito árdua para mim, como foi sexta-feira, no encontro de esposas de pastores em Dom Pedro, e encontro de presidentes de núcleos de oração. Estar aqui representando o senador Edson Lobão, candidato ao governo do Estado. Hoje cedo, nós estávamos em Imperatriz e o senador Edson Lobão, já no aeroporto, me solicitava que eu deixasse alguns pequenos compromissos que eu tinha, porque, lamentavelmente, ele também não poderia comparecer aqui, já que compromissos inadiáveis em São Paulo, em Minas Gerais e em Brasília, onde ele deve se encontrar neste instante, impediam que ele novamente aceitasse, novamente comparecesse ao convite que lhes era feito. Lhes asseguro que a vontade do senador Edson Lobão era tão grande que ele, quando não pode assumir um compromisso, adoece. E adoeceu. No avião ele sentia enxaqueca e me pedia: diga aos que através de outros companheiros como preletores também estarão desenvolvendo temas importantes, alusivos a esse tema central, de tremenda importância para os nossos dias. E eu queria nesta noite convidar a atenção de todos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos ler no capítulo 11, começando a leitura com o verso de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 20 até o verso 24. E havia entre eles alguns varões, chíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Meus amados irmãos, nesta noite, de um modo resumido, queremos abordar apenas um lado deste tema tão importante, o impacto da igreja no século XX. E este trecho bíblico que acabamos de ler nos leva a pensar sobre algo importante dentro da maneira como Deus opera para que o impacto realmente se concretize. Falava o pastor da igreja nas suas palavras introdutórias que nós estamos na última década, denominada a década da colheita, quando nós, Assembleia de Deus no Brasil, propomos um alvo de ganhar 50 milhões de almas para Cristo nos próximos 10 anos. É um impacto certamente da igreja na nossa pátria, na nossa nação.
Mas para que isso aconteça, duas coisas são importantes. Aquilo que nós devemos fazer, e isso durante o dia, com detalhes, nós iremos meditar. Mas resumindo, uma vida santa. Segundo, uma vida cheia do Espírito Santo. Terceiro, uma vida de cumprimento ao ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas se nós temos alguma coisa a fazer, o que eu quero meditar nesta noite é o compromisso de Deus para o êxito desse impacto, desse abalo que Deus quer fazer, principalmente na nossa pátria. O trecho bíblico diz que a cidade de Antioquia, ela recebeu um impacto. Por quê? Porque ali alguém começou a pregar a palavra de Deus com uma vida santa, cheio do Espírito Santo, e o compromisso de Deus foi esse: e a mão do Senhor estava sobre eles, e muita gente creu e se converteu. Eu quero nesta noite falar sobre o compromisso de Deus. Deus empenhou a sua palavra, Deus tem um compromisso em fazer a sua obra, e esse compromisso é descrito, e vamos meditar nesta noite, na mão de Deus que está estendida para fazer a obra. Meus amados irmãos, quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar que as bênçãos que Deus concede ao ser humano são descritas na Bíblia como sendo o estender das mãos de Deus para o homem. A primeira bênção descrita na Bíblia como sendo o estender das mãos de Deus para o homem é a bênção da salvação. O salmista contou uma experiência. Ele diz que estava no charco de lodo e não tinha condições de sair dali. E eu creio que os que estão aqui nesta noite sabem muito bem o que é o charco de lodo. É aquele lugar difícil que a pessoa, quanto mais se mexe para sair, mais complicada, mais difícil, mais enrolada fica a sua situação. Assim como a mosca, quando cai na teia de aranha, quanto mais bate as asas para sair, mais presa, mais complicada fica a sua situação. Assim o salmista diz que estava no charco de lodo e não tinha condições de sair dali, mas alguém estava do lado de fora, e aquele alguém estendeu a mão para ele, segurou na mão dele, puxou-lhe para cima, pôs os seus pés numa rocha, firmou bem os seus passos e pôs na sua boca um novo cântico, um hino ao seu Deus. E eu pergunto aos irmãos, não foi isso que Deus fez conosco? Nós não estávamos no charco de lodo do pecado, sem Deus, sem paz, sem esperanças, candidato à morte eterna, candidatos ao inferno. Mas o Senhor estendeu a mão para mim, estendeu a mão para você, nos tirou do charco de lodo do pecado para a salvação em Cristo, de uma vida perdida para uma vida salva, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos tirou do poder de Satanás para Deus, e pôs o meu, o teu, o nosso pé na rocha, que é Cristo, firmou bem os nossos passos, e pôs na sua boca um hino, que são as glórias a Deus e aleluias que nós estamos ouvindo aqui nesta noite. As mãos do Senhor estão estendidas para salvar quando nós pregamos. Quando o povo de Israel estava cativo na terra do Egito, diz a Bíblia que eles não tinham condições de saírem dali, e Deus resolveu libertá-los. E a maneira como a Bíblia descreve aquela libertação é da seguinte maneira: Deus tirou Israel do Egito com mão forte e com braço estendido, glórias a Deus. E essa mão está estendida aqui nesta noite para salvar, glórias a Deus. Meu amigo, meu senhor, minha senhora, você que está aqui, que ainda não experimentou esta mão de Deus sobre a sua vida, você que não tem comunhão com Deus através do caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo nosso Senhor, eu queria te dizer que esta mão está estendida aqui, poderosa para te salvar. Não importa a vida que você tenha vivido, não importa a circunstância na qual você esteja envolvido, eu queria te dizer, pode te libertar dos teus vícios, porque esta mão é a mão poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele liberta do pecado, Ele liberta do medo da eternidade, Ele liberta do medo do juízo, Ele liberta de tudo, porque esta verdade é Jesus Cristo nosso Senhor, glórias a Deus. Ele pode salvar, Ele tem poder para salvar.
E por que Ele quer salvar? Porque o homem é um perdido pecador, destituído da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muitas vezes o homem diz: eu não sou pecador, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, querendo com isso dizer estar justificado. O que nos faz lembrar uma parábola narrada pelo Senhor Jesus, que falou de dois homens que foram orar no templo. Um era publicano e o outro era um fariseu. O fariseu, estando de pé num lugar estratégico, para que todos pudessem vê-lo, e em tom de voz alta, para que todos pudessem escutá-lo, dizia ele, fariseu, na sua oração: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eles são todos uns roubadores, eles são todos uns injustos. Eu não sou nem como esse publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto possuo. E continuou ele, fariseu, a dizer na sua oração que fazia, julgando com isso estar justificado. Mas Jesus, referindo-se ao publicano que estava ao seu lado, que nem queria levantar a cabeça ao céu, mas agachado lá num canto, batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. E Jesus concluiu dizendo que aquele que se humilhou desceu justificado para a sua casa, porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Essa mão está estendida para te salvar, perdoar os teus pecados, branquear as tuas vestimentas, e você sair daqui dizendo: glória a Deus que Jesus me salvou, glória a Deus que Jesus me perdoou, graças a Deus que Jesus me libertou. Sim, salvação é uma realidade, e a mão de Deus está estendida aqui para fazer essa obra preciosa, maravilhosa e poderosa, glórias a Deus. Mas as mãos do Senhor estão estendidas para curar. Grande parte dos milagres operados pelo Senhor Jesus são descritos na Bíblia como tendo Ele estendido as suas mãos. Nós lembramos que uma pessoa chegou a Jesus, era um leproso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, tu bem pode me curar. E diz a Bíblia, Jesus estendeu as mãos sobre ele e disse: eu quero, esteja limpo. E na mesma hora ele foi limpo. Lembremos daquela mulher que andava encurvada lá na sinagoga, e diz a Bíblia que Jesus viu aquela mulher andando encurvada, chamou aquela mulher junto a si, e tão logo aquela mulher chegou junto a Jesus, diz a Bíblia, Jesus pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e dava glórias a Deus. Lembremos da sogra de Pedro, que estava enferma lá na cama com febre, e Jesus foi informado da sua doença, e Jesus foi até o quarto, e diz a Bíblia, pôs as mãos sobre ela, e ela logo se levantou da cama e o servia. Lembremos daquela pessoa que era surda, e Jesus pôs a mão nos seus ouvidos, ele passou a ouvir. Lembremos daquela pessoa que era cego, e Jesus pôs a mão no seu olho, e ele passou a ver. Sim, ele tem poder para curar. As mãos do Senhor estão estendidas para curar, glórias a Deus. Meus amados irmãos, esse Deus que nós cremos, Ele é maravilhoso. Ele tem muitos nomes na Bíblia. Ele é chamado Jeová Shalom, porque Ele é o Senhor que é a nossa paz. Ele é chamado Jeová Tzidkenu, porque Ele é o Senhor que é a nossa justiça. Ele é chamado Jeová Raá, porque Ele é o Senhor que é o nosso pastor. Ele é chamado Jeová Nissi, porque Ele é o Senhor que é a nossa bandeira. Mas Ele é chamado Jeová Rafa, porque Ele é o Senhor que cura as nossas enfermidades. E se eu perguntasse aqui nesta noite quantos já foram curados por esta mão poderosa do Senhor, eu tenho certeza que a maioria, ou quem sabe a totalidade, levantaria não uma, mas das duas mãos, e diriam que já foram curados pelas mãos do Senhor. E eu me colocaria nesta fila, e eu daria também o meu testemunho, porque há exatamente 16 anos e meio, esse que vos fala, chegava carregado no hospital Heliópolis, em São Paulo, em estado de coma, e com pressão a zero, inconsciente, carregado por 2 presbíteros e 2 diáconos de nossa igreja. E quando o médico responsável por aquela equipe tentou prestar os primeiros socorros, olhou para a sua equipe, olhou para aqueles irmãos que ali estavam e disse: aqui nesta noite, para dar vitória a alguém que está com um problema de ordem financeira, e você está tão triste por causa desse problema, que você não pôde nem levantar a cabeça e dar um glória a Deus nesta noite. Mas eu queria dizer, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, a mão de Deus está estendida aqui, para resolver esse problema de você, glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o povo de Israel estava andando pelo deserto, e eles queriam comer carne.
E Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou dar carne para esse povo comer, Moisés. Não é nem para um dia, nem para 2, nem para 5, nem para 10, nem para 15, nem para 20 dias. Este povo, Moisés, eles vão comer carne durante o mês inteiro. E Moisés disse a Deus, como se Deus não entendesse das coisas: Senhor, são 600 mil homens, isso sem contar mulheres e crianças. Se para cada homem tivesse uma mulher e 2 crianças, daria 2.400.000 seres humanos. E Deus disse: eles vão comer carne durante o mês inteiro. E Moisés continuou a dizer a Deus, como se Deus não entendesse das coisas: Senhor, se nós degolarmos todas as ovelhas e todas as vacas, vai ter suficiente para esse povo comer carne durante o mês inteiro? Continuou Moisés dizendo: Senhor, se nós juntarmos todos os peixes do mar, vai ser suficiente para esse povo comer carne durante o mês inteiro? E Deus respondeu para Moisés: Moisés, a minha mão não está encolhida, Moisés. Eu vou estender as minhas mãos e tu verás se a minha palavra acontece ou não. E Deus estendeu as mãos e veio uma chuva, só que não era de água, era chuva de codornizes. E o povo comeu carne durante o mês inteiro. A mão de Deus está estendida para suprir aquela necessidade de ordem material. Mas as mãos do Senhor estão estendidas aqui nesta noite para dar vitória a você, meu amado irmão, irmã, que está sentindo-se amedrontado, apavorado, acossado pelo poder de Satanás, que é inimigo de Deus e inimigo dos que servem a Deus. Mas eu queria dizer que nesta noite você pode levantar a sua cabeça, porque a mão de Deus está sobre você para garantir uma vitória total a você. A Bíblia diz que lá no passado, o rei Senaqueribe, rei da Assíria, tinha um exército tido como invencível. Ninguém parava diante do poderio daquele exército. Onde ele passava, ele cercava a cidade, sitiava a cidade, invadia a cidade, matava os moradores da cidade, saqueava a cidade e quando saía, punha fogo nela, só deixava cinzas. Ele já havia feito isso em algumas cidades e a próxima era Jerusalém, onde estava o povo de Deus. Ele veio com o seu exército, ele não pôde entrar porque a cidade era rodeada de muros, não havia brecha nos muros e os portões estavam fechados. Mas ele mandou uma carta, em cuja carta ele escreveu assim: eu passei por aquela cidade e o Deus dela não fez nada por ela. Continuou dizendo: passei também por aquela cidade e o Deus dela nada fez por ela. E foi mencionando na carta as cidades pelas quais ele havia passado, sempre dizendo: e o Deus dela nada fez por ela. E terminou embaixo como conclusão dizendo: e quem é o vosso Deus que irá vos livrar das minhas mãos? E mandou a carta, que chegou na mão do rei Ezequias, rei de Judá, que leu a carta, não entendeu muito bem o conteúdo, chamou o profeta Isaías que lá estava, para que com ele ambos lessem a carta. Um não entendeu, o outro não entendeu, e quem sabe o comentário de um para com o outro foi esse: eu não estou entendendo, ele não está falando de mim, ele não está falando de você, ele não está falando da cidade, ele está dizendo quem é Deus. Ora, ele mandou esta carta para o endereço errado. O destinatário desta carta é Deus. Já que ele mandou para o endereço errado, vamos mandar para o endereço certo. Ó Senhor, olha aí a carta, Senhor, olha aí as suas ameaças, responde aí, Senhor, toma providência aí. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus está sentado no trono, ouviu a oração, e Deus chamou um anjo, quando o número dos anjos é milhões de milhões e milhares de milhares. E aquele anjo enviado por Deus chegou. O exército de Senaqueribe era composto de 185 mil homens. E naquela noite o anjo enviado por Deus, meus irmãos, os atingiu a todos e todos morreram. E pela manhã Senaqueribe acorda pensando: hoje é o dia decisivo em que nós vamos atacar essa cidade de Jerusalém e dar a ela o fim que já demos às outras. Mas quando ele olha no arraial, o seu exército está totalmente prostrado por terra. Ele ficou apavorado, pegou o seu animal, montou nele, saiu correndo, foi lá na cidade de onde havia saído, e lá entrou na casa do Deus a quem ele, Senaqueribe, servia. E lá dentro os seus próprios filhos acabaram lhe matando. E lá na cidade de Jerusalém o povo ficou glorificando a Deus pela grande vitória. Mas o que me impressiona nesse episódio bíblico, irmãos, não é tão somente isso. É que quando aquela carta chegou na mão do rei Ezequias, rei de Judá, ele chamou todo o povo de Deus, ajuntou todos eles e disse-lhes: não temais,
nem vos espanteis por causa do rei da Síria e por causa de toda esta multidão que aí está com ele. Com ele está o braço da carne, a capacidade humana, a estratégia militar, mas conosco está a mão do Senhor nosso Deus para pelejar as nossas guerras. A mão do Senhor é contigo para pelejar a tua guerra. A guerra não é tua, mas a guerra de Deus por você, com você, para dar vitória a você. Portanto, você não está sozinho, você tem o Senhor ao teu lado. Ele é o vencedor dos vencedores. Ele diz: eu não te deixarei, não te desampararei, eu estarei ao teu lado, te darei vitória, eu te esforço, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu sou Senhor, o teu Redentor. Irmãos, nós estamos debaixo dessa mão. Você já leu na Bíblia versículos dizendo que Deus vai na nossa frente? Você já leu na Bíblia versículos dizendo que Deus vai atrás de nós? Você já leu versículos na Bíblia dizendo que Deus vai do lado esquerdo? Você já leu na Bíblia versículos dizendo que Deus vai do lado direito? Você já leu na Bíblia versículos dizendo que Deus vai em cima? Você já leu na Bíblia versículos dizendo que Deus vai embaixo como suporte, como fundamento, como apoio? É isso daí, irmãos. Ele vai na frente, ele vai atrás, ele vai à direita, ele vai à esquerda, ele vai em cima, ele vai embaixo. Mais do que isso, ele vai do lado de dentro também, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Nós estamos escondidos debaixo dessas mãos. E eu queria dizer nesta noite que quando Deus esconde, Satanás pode procurar onde ele quiser e ele não vai achar aquilo que Deus escondeu. Glórias a Deus. Um dia Deus disse para Moisés: Moisés, sobe no monte e morre. Era o monte Nebo. E Moisés subiu no monte e morreu. E Deus pessoalmente se incumbiu de fazer o sepultamento de Moisés no lugar que ninguém ficou sabendo. E Satanás queria saber. E como diríamos hoje, procurou aqui, não encontrou, ali não encontrou. Finalmente Satanás foi disputar com o arcanjo Miguel para saber onde estava o corpo de Moisés. E quando Satanás está disputando com o arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel olhou para Satanás e disse: o Senhor te repreenda. E ele ficou sem saber onde está o corpo de Moisés. Glórias a Deus. Um dia Deus disse para Elias, o profeta: Elias, vai lá junto ao ribeiro de Querite e esconde-te lá até que eu te diga. E o profeta foi lá, escondeu, bebeu das águas do ribeiro. E Deus incumbiu um corvo que 2 vezes ao dia levava carne e pão para o profeta. E nesse espaço de tempo, Acabe, que era o rei de Israel, querendo matar o profeta, organizou caravana de soldados que vasculharam o país em todas as suas regiões, mas não conseguia encontrar o profeta, porque a Bíblia diz que Deus tinha escondido o profeta. Glória a Deus. Quando Deus esconde, Satanás procura e não acha. E aonde é que nós estamos escondidos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole na escuridão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ora bachurianda. Mas as mãos do Senhor estão estendidas aqui nesta noite para dar vitória a alguém que está com um problema tido como insolúvel. Alguém já disse que pode abandonar, que é um caso perdido. Mas para o Deus que tem mãos estendidas não há caso perdido, não. Glória a Deus. Diz a Bíblia, meus irmãos, que Herodes mandou prender a Pedro e encerrá-lo na prisão, e 16 soldados a prender o apóstolo. Inclusive um soldado amarrado na mão esquerda e outro na mão direita, e outros espalhados em pontos estratégicos. Humanamente falando, Pedro jamais poderia sair daquela prisão. Mas quando é noite, tudo escuro, de repente Deus manda um anjo naquela prisão, que até então estava toda escura, mas com a chegada do anjo ficou totalmente iluminada. E o anjo chegou com a mão de Deus, e tocou na ilharga de Pedro e disse: levanta aí, pega aí as tuas alparcas, pega a tua capa e me siga. E quando Pedro esboçou reação de se levantar, quebrou aquilo que lhe prendia ao soldado da direita, igualmente aquilo que lhe prendia ao soldado da esquerda. Pedro se levantou, colocou suas alparcas, colocou sua capa e começou a seguir aquele varão. Quando chegou no portão de ferro, sem que ninguém metesse a chave no cadeado, ou na fechadura, ou que a tranca fosse removida, diz a Bíblia: o portão abriu por si mesmo.
Quando chegou no portão que dava para a rua, diz a Bíblia, o portão abriu por si mesmo, e Pedro já está andando na rua. De repente aquele varão enviado por Deus desaparece, e Pedro cai na realidade e diz: o Senhor mandou seu anjo e me livrou. Glórias a Deus, pois aqui está a mão do Senhor Deus para tocar em você. Quem sabe você está num problema difícil, você olha para a direita, tem soldado, à esquerda soldado, na frente soldado, tudo tem soldado. Problema à direita, problema à esquerda, problema atrás, problema na frente. Você está rodeado pelo problema, mas o Deus que resolve problemas está aqui. O Deus que tem mãos estendidas está aqui, e Ele pode tocar em você e tirar você da prisão desse problema. E você, como Pedro, dá glória a Deus, você sai daqui dizendo: Deus resolveu o meu problema, Deus me deu vitória, Deus resolveu aquela dificuldade, porque o Deus das mãos estendidas é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meus irmãos, às vezes nós crentes ficamos num problema tão difícil que até parece que nós estamos como Noé dentro daquela arca. Sabe o que chama a minha atenção na arca de Noé, irmãos? Entre outras, duas. Primeiro, a arca não tinha leme, para que Noé pegasse no leme e dissesse: olá meus filhos, Sem, Cão e Jafé, vamos virar para a direita, agora vamos virar para a esquerda. Não tinha leme. Sabe outra coisa que chama a minha atenção? Não tinha remo, para que Noé dissesse: vamos lá, Sem, Cão, Jafé, meus filhos, 1, 2, 3, para frente ou para trás. Não tinha remo. Então todo mundo já está imaginando o que acontecia com aquela arca. A água levava para a direita, a água levava para a esquerda, a água trazia para trás, a água levava para frente. A única coisa que Noé podia fazer é sair do andar inferior, onde estavam os animais, passar pelo segundo andar, onde estava o mantimento, e chegar no terceiro andar, onde era a morada, e tinha uma abertura de 50 centímetros, e ele ficava olhando para cima. Quem sabe você está num problema assim, não dá para virar para a direita, não dá para virar para a esquerda, não dá para ir para frente, não dá para vir para trás, mas você pode sair, meus prezados, do andar inferior, de uma vida de comunhão com Deus, chegar num patamar maior, e chegar num nível mais pleno da tua vida espiritual, e pela janela da esperança, você olhar para o céu, e ver que é uma mão que está estendida, dizendo: eu te ajudarei, eu não te deixarei, nem te desampararei. Pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria? Diz o Senhor: ainda que ela se esqueça, eu, Senhor, não me esquecerei de ti, porque eu trago na palma da minha mão o teu nome escrito. Deus está com você para ajudar você, para dar vitória, graça e libertação a você. Mas as mãos do Senhor estão estendidas para dar vitória a alguém que já fracassou, ou está fracassando na vida espiritual. Era a quarta vigília da noite, que para os judeus é o período compreendido das 3 da manhã às 6. O dia já está raiando, e os apóstolos, os discípulos estão no barco, tranquilos, tudo corria às mil maravilhas. De repente eles começam a gritar apavorados, e não era por menos. Olhando por sobre as águas, eles viram um vulto que vinha andando sobre as águas. Só que aquele vulto não era outro senão Jesus, que vinha ter com eles, andando por sobre as águas. E Jesus, percebendo que eles estavam lá no barco apavorados, gritou lá de onde estava: não temais, que sou eu. E Pedro ouviu lá e gritou de lá: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: pode vir, Pedro. E Pedro tirou o pé fora do barco, experimentou, não afundou. Experimentou outro, não afundou. Pronto, lá está Pedro andando sobre as águas. E Pedro vai andando sobre as águas, indo para Jesus, Jesus para Pedro, Pedro para Jesus, Jesus para Pedro. Está quase chegando, está quase chegando. E Pedro está dizendo: é o mestre mesmo, é Jesus. Mas de repente ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para o mar, começou a olhar para as ondas, e diz a Bíblia que ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Quando ele viu que estava afundando, ele deu um grito: Senhor, me socorre! E Jesus estendeu a mão, segurou na mão dele, puxou ele para cima, pôs de pé em cima da água, segurou na mão dele e foi andando até chegar ao barco. Glórias a Deus. Andar sobre as águas na Bíblia fala de vida de vitória sobre o mundo, pois o mundo aí está, mas aquele que está em comunhão com Deus está no mundo, mas não é influenciado pelo mundo. Vence, mas não é vencido. Triunfa, mas não é derrotado. É cabeça e não é cauda. Está por cima e não por baixo, porque o vencedor dos vencedores, que é Cristo Jesus, está ao lado para garantir a vitória.
E quem sabe você andava sobre o mar, sobre o mundo, vencendo, olhando para Jesus. Mas aconteceu alguma coisa na sua vida que você já está afundando, e você está sentindo que não é mais aquele, que você não é mais aquela. Você já não lê mais a Bíblia como você lia, você já não ora mais como você orava, e você sente que você está afundando. Mas nesta noite você pode gritar: Jesus me socorre, e Jesus vai estender a mão, vai te levantar, vai te pôr em pé outra vez, e você vai ter a vitória que você tinha. Você vai orar outra vez, cantar outra vez, pregar outra vez, ler a Bíblia outra vez, buscar a Deus outra vez, porque Deus nesta noite quer renovar a sua vida espiritual. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. Mas as mãos do Senhor estão estendidas aqui nesta noite, e está estendida para a igreja quando ela prega. As mãos do Senhor estão estendidas para batizar com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Fazia 3 anos e 6 meses que não chovia sobre a terra, e diz a Bíblia que o profeta Elias pegou seu auxiliar e subiu ao topo do Monte Carmelo a orar a fim de que Deus mandasse chuva. Quando chegou lá, diz a Bíblia, ele enfiou o rosto no meio das pernas, encostou o rosto no chão e começou a orar para que Deus mandasse chuva. Enquanto o profeta está orando, o rapaz, o seu auxiliar, está na expectativa de alguma novidade. Terminando de orar, o profeta não saiu da posição, mas numa linguagem nossa, perguntou para o rapaz: tem algum sinal de chuva aí? E o rapaz olhou para os céus e numa linguagem nossa respondeu: por aqui não tem sinal de chuva nenhum, está tudo azul, não tem nenhuma nuvem. Segunda oração: manda chuva, Senhor. Tem algum sinal de chuva aí? Tudo azul. Terceira oração: tudo azul. Quarta oração: tudo azul. Quem sabe se fosse um de nós que estivesse orando, diria: ah, já faz 2 anos, já faz 3 anos que eu estou orando para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Até agora Ele não me batizou. Eu acho que até Ele nem vai me batizar mais. E o diabo vai aproveitar o embalo e vai vir cochichar no seu ouvido assim: é isso mesmo, Ele não vai não, você não merece. Diria Ele, não faria? Falaria Ele, não confirmaria? Pois foi a quinta oração: tudo azul. Sexta oração: tudo azul. Sétima oração: tem algum sinal de chuva aí? Quase que o rapaz dá resposta negativa das vezes anteriores, mas logo acrescentou dizendo: espera, estou vendo uma coisa nova. Eu estou olhando em direção ao mar, dizia o rapaz, e eu estou vendo uma nuvem que começa a se levantar do mar, e a nuvem está se mexendo toda, e a nuvem está ficando com o formato, espera, a nuvem está ficando com o formato de uma mão. É a mão de um homem, é a mão de um homem que está subindo. A nuvem ficou com o formato da mão de um homem. Quando o profeta ouviu dizer que a nuvem ficava com o formato da mão de um homem, se levantou de onde estava e disse: rapaz, vem cá, o rei Acabe está com a carruagem dele ali, vai lá e diga para ele pegar imediatamente a carruagem e correr para o palácio, porque vai vir uma chuva muito grande. Disse o profeta: eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva que Deus vai mandar. Irmãos, aquela mão estava estendida, e acima daquela mão outras nuvens começaram a se formar, começaram a se enegrecer, e dali a pouco chuva caía sobre a face da terra. Pois eu queria dizer nesta noite que há uma mão estendida aqui sobre este lugar, é a mão poderosa do Senhor, e que ela quer fazer aqui, ela quer despejar chuva. Que chuva? Chuva do Espírito Santo, pois Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. É uma igreja cheia de poder que vai dar um impacto dessa igreja nesse século. É uma igreja cheia do Espírito Santo que vai orar pelos enfermos. É uma igreja cheia do Espírito Santo que vai pregar na praça. É uma igreja cheia do Espírito Santo que vai pregar nas emissoras de rádio. É uma igreja cheia do Espírito Santo que vai pregar nos hospitais. É uma igreja cheia do Espírito Santo que vai andar de cabeça erguida, pregando na autoridade, na ousadia do nome santo, eterno e glorioso de Jesus. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. É uma reunião na maioria jovens, e deixa-me dizer que eu era um jovem como você. 18 anos e 3 meses, levantei minha mão, aceitei Jesus. Pecador, sem Deus, sem paz, sem esperança, viciado, jogador de futebol. Nunca tinha ajoelhado. Mas quando naquela noite entrei naquela igreja e me falaram de Jesus, na hora do apelo eu levantei minha mão. Oraram por mim. Era um domingo à noite. Aceitei Jesus na segunda-feira. Jesus já tinha me libertado de todos os meus vícios. Um mês depois, numa vigília programada pelo pastor da igreja, lá estava eu na vigília de sábado para domingo. E quando foi lá pela madrugada, o pastor leu um trecho da Bíblia e disse: irmãos, Jesus batiza com o Espírito Santo. E disse:
se tem alguém que está crendo, dizia o pastor naquela madrugada, vem à frente e nós vamos orar. Eu saí do meu canto lá atrás, me ajoelhei encostado ao púlpito, e outros vieram, e começou a oração, e glória a Deus aqui, aleluia lá, louvado seja Deus lá, e amém aqui, e aquilo começou a se avolumar, e glória a Deus, e aleluia, e glória a Deus, aleluia. Dali a pouco o céu se abriu e o poder de Deus caiu sobre uma irmã lá. Ela começou a falar em línguas estranhas. Dali a pouco caiu sobre o moço lá. Ele começou a falar em línguas estranhas. E eu estava orando no púlpito, ou seja, encostado ao púlpito, e dizia: Jesus, me batiza também, Jesus. E dali a pouco o céu se abriu, uma tocha desceu lá de cima e caiu bem em cima de mim. E quando caiu em cima de mim, eu comecei a falar em línguas estranhas, em mistérios com Deus. O pastor, vendo aquele movimento do Espírito Santo, deu um intervalo, começou ali, quem sabe 1 hora, cantar uns corinhos e hinos. E lá pelo terceiro corinho eu levantei, falando em línguas, sentindo aquele poder. Quando abri os olhos, não tinha mais ninguém. Os irmãos todos já tinham ido assentar em seus lugares, e eu falando em língua. E como é maravilhoso receber o poder de Deus, que só quem é batizado com o Espírito Santo sabe como é maravilhoso receber o poder de Deus. Aí o pastor de cima do púlpito olhou para mim lá embaixo e disse: Valdir, você vai pregar no culto ao ar livre hoje. Ah, irmão, sabe o que aconteceu? Gelou tudo por dentro, porque era um rapaz acanhado. E lá em São Paulo, quando a pessoa acanhada diz assim, ele paga para não falar. E eu pagava para não falar de acanhado. E o pastor disse que eu ia pregar. Raciocinei 2 coisas: primeiro, não sei falar; segundo, sou acanhado para falar. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei, irmão, gelado, fui no meu canto, agitado, apavorado. E o relógio corria assim naquele dia, 4 horas da tarde, horário do culto ao ar livre. Eu estou indo para aquela praça. Cada passo que eu dava dentro de mim, dizendo: Jesus, eu não sei falar, Jesus, tem acanhamento de falar, Jesus. Cheguei na praça, os irmãos já tinham começado o culto, a rodinha já estava feita, o serviço de som já estava instalado, a corneta estava pendurada lá na árvore, os irmãos já estavam tocando seus instrumentos, já tinha um grupo de pessoas ouvindo ali aquilo que estava sendo realizado. E eu parei bem longe da praça, lá na esquina, e raciocinei: vou ou não vou? Vou ou não vou? E os minutos passando, e os minutos passando. Depois de pensar, raciocinar, idas e voltas, eu resolvi: não vou. Não tenho coragem, não tenho coragem. Mas eu queria participar da reunião. Aí uns 40 metros de onde estavam os irmãos, e eu vi uma banca de jornaleiro encostado numa árvore com uma fresta de 10 a 15 centímetros. Eu raciocinei: eu vou ficar atrás da banca, de vez em quando eu olho pela brecha, vejo os irmãos lá, de lá eles não me vê, e esse negócio que o pastor disse que eu vou ter que pregar no culto ao ar livre, vai ficar para outro dia. E eu estou atrás da banca, e o culto continua lá. De repente o irmão começa a dizer assim: agora nós vamos ouvir o testemunho por um jovem, ele está muito alegre. E agora a palavra está com o irmão Valdir. E só tinha um Valdir naquela igreja, que era eu, irmãos. Quando eu vi o meu nome e olhei pela brecha, os irmãos de lá estavam olhando para cá, como que dizendo: como é, irmão? O irmão não vem aqui com a gente? Levei um susto, irmão, levei um susto. O coração começou a bater assim, e eu perdi o controle, e até fui lá. Cheguei lá, os irmãos abriram a rodinha, eu entrei, entregaram o microfone na minha mão, o microfone tremia. Jesus, e agora? Eu não sabia o que fazer. E eu olhava para um, estava olhando para mim, ficava mais acanhado ainda. Eu raciocinei: sabe uma coisa? Eu vou fechar os olhos, pelo menos não vejo ninguém olhar para mim. E fechei os olhos. Só que quando eu fechei os olhos, eu abri a boca e comecei a falar. Oh, glória a Deus! E quando eu comecei a falar, o Senhor pegou a torneira lá em cima, começou a abrir, mandava para cá e eu punha para lá. Ele vinha de lá para cá, daqui para lá. E aí ele foi abrindo. Aí começou a vir mais, e mais, e mais, e mais. Aí eu falava. É glorioso ser batizado com o Espírito Santo de fogo, irmão. Falei muito naquela tarde. Entreguei o microfone para o dirigente. Ele agora ia fazer o apelo. Aí uma pessoa saiu do canto onde estava, uma pessoa descrente, veio até onde eu estava, bateu a mão no meu ombro e disse: moço, eu cheguei nessa praça aqui muito doente, mas naquela hora que você abriu a boca, eu fui curado naquela hora.
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, há uma mão estendida aqui nesta noite, é a mão de Deus, quer despejar bênção. Uma igreja cheia do poder, ela vai dar um impacto, ela vai pregar, o diabo terá que correr, o nome de Jesus será glorificado, as almas serão salvas. É uma igreja cheia de poder, porque não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Você está sentindo essa mão de Deus aqui nesta noite? Quantos estão sentindo a mão de Deus aqui? Se ela não te tocou ainda, ela vai te tocar nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque o compromisso de Deus é quando a igreja vai e diz: eu vou estender a minha mão e vou confirmar a minha palavra com os sinais que vão se seguir. Estamos diante de Deus neste momento. Glórias a Deus. Você está sentindo a presença de Jesus aqui nesta reunião? Aleluia, aleluia, aleluia. E eu pediria por um instante que todos ficassem em pé neste momento, por favor, com a permissão do pastor da igreja. Eu gostaria de fazer um apelo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de saber onde está aqui nesta noite uma pessoa que não é crente, que não tem esta paz, esta alegria, esta felicidade, este gozo, esse prazer, que é sentir a mão de Deus através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a porta de entrada, que é o único mediador entre Deus e os homens, que é o único nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, que é o único nome pelo qual podemos receber perdão, libertação, transformação. Saiba de uma coisa: você veio aqui nesta noite, talvez convidado por alguns dos nossos irmãos, mas você veio aqui porque Deus quer te salvar, te libertar, te perdoar, transformar, regenerar e operar com poder e glória na sua vida. Eu gostaria de perguntar: aonde está nesta noite uma pessoa que não é crente? Aqui está chegando já um jovem. A segunda pessoa, você que deseja receber oração, não sendo crente, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu vou pedir ajuda da igreja, ajuda dos irmãos, das irmãs. Ao teu lado, quem sabe uma pessoa que não é crente, está acanhado, acanhada, indeciso, indecisa. Ajude ele, ajude ela, traga ele, traga ela aqui na frente, enquanto a igreja está orando em espírito. Ore em espírito, irmãos, porque é o momento que o diabo trabalha, é o momento que o inferno fica agitado, Satanás fica apavorado, mas a igreja está orando. Ore em espírito. Venha você que não é crente, venha, venha como você está, venha com o seu problema, venha com a sua luta, venha com a sua dificuldade, venha como você está. Deus te aceita como você está. Ele disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Onde está mais almas para Jesus? Venha, saia do seu lugar. Se há um momento do culto que nós não temos pressa de encerrá-lo, é o momento do apelo, porque Deus está abrindo a porta, escancarando a porta, dizendo: entre por ela, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Onde está mais uma pessoa para Jesus? Venha, ajude aí, moço, moça, irmão, irmã, traga essa pessoa que está ao seu lado, acanhado, acanhada, indeciso, indecisa. Você sabe o que fazer, como fazer, por que fazer. Traga até aqui à frente, enquanto a igreja está orando em espírito agora. Ore em espírito. Ali está chegando mais uma vida. Ajude, irmão, ajude, irmã. Glória a Deus. Venha. Moço, você que não é crente, moça, você que não é crente, meu senhor, minha senhora, Deus te chama. Deus tem uma obra com você. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer te libertar, quer transformar, quer te salvar, quer manifestar graça, poder, virtude, manifestação celestial dentro do teu coração. Mas Ele te chama para você chegar-se para Ele, para que Ele, Deus, possa chegar-se para você também. Venha, venha, venha sem constrangimento. Rompa com o teu acanhamento, rompa com a tua timidez e venha em nome de Jesus, porque nesta noite Deus tem algo importante, maravilhoso, glorioso para realizar na sua vida. Venha agora, venha, venha. Glória a Deus, glória a Deus. Ore em espírito, irmãos, ajude com a sua oração. E verifique também se ao teu lado tem uma pessoa que não é crente. Às vezes a pessoa está acanhada, está acanhada. Você pode ajudar, você pode falar uma palavra, você pode trazer ele, trazer ela até aqui à frente agora. Glória a Deus, glória a Deus. Onde está mais uma pessoa para Jesus? Venha. Se você por qualquer razão não quer levantar a sua mão, venha se levantar a mão mesmo.
porque o convite que nós estamos fazendo é para você chegar a Deus. Venha em nome de Jesus, venha, glórias a Deus, glória a Deus. Deixa o teu lugar. Nesta noite Deus tem algo para realizar na sua vida. Quem sabe você veio aqui porque algum irmão lhe convidou. Quem sabe porque passando de frente a este ginásio você ouviu as melodias, os cânticos e sentiste atraído a chegar aqui. Mas você veio aqui porque Deus te ama, Deus quer te ajudar, Deus quer te libertar, Deus quer transformar a sua vida. Ele quer manifestar a mão dele poderosa sobre você, e você sair daqui sentindo a verdadeira alegria, que é a alegria da salvação, a verdadeira paz que custou para Deus um alto preço, que não foi ouro nem prata, mas o sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Onde está mais uma pessoa para Jesus? Venha, venha, venha como você está. Deus te chama, Deus te convida, Deus te aguarda, Deus te espera. A igreja está orando em espírito, algumas vidas estão chegando. Por favor, irmãos, nos ajude. Não importa se você estiver lá na entrada, mas se você deseja receber a graça de Deus, nós esperamos você chegar até aqui à frente. Venha, enquanto a igreja está orando em espírito, venha. Eu gostaria, enquanto alguns estão chegando aqui na frente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pense muito nesta pergunta. Essa pergunta não é feita para deixar ninguém em dúvida, mas para tirar dúvida. E a pergunta é: você tem a certeza que é salvo? Você tem a certeza que é salva? Você tem certeza que se você morrer agora, o seu corpo que é pó, em pó se tornará, mas a tua alma, o teu espírito vai no paraíso ter com Jesus na glória? Ou se Jesus vier agora, você tem certeza que será arrebatado a encontrá-lo nos ares? A pergunta foi feita. Se você não tem essa certeza, saia do seu lugar agora, venha aqui na frente, venha em nome de Jesus. Não importa se o seu pai, sua mãe, seu noivo, sua noiva, seu namorado, sua namorada estiverem aqui, mais do que ele, ela ou eles, Deus está olhando para você, esperando um posicionamento de você diante dele, diante do seu amor, diante da sua palavra, diante da oportunidade que ele, Deus, está a abrir para você, e ansiosamente quer te libertar. Mas ele somente salva quem quiser ser salvo, ele somente perdoa quem quiser ser perdoado, ele somente liberta quem quiser ser libertado. Portanto, nós vamos orar daqui a instantes. Se tiver mais uma vida, não importa quem seja, deixa o teu lugar, vem aqui na frente agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Continue orando, continue orando, continue orando. Haveria mais alguém que deseja? Glória a Deus. Enquanto o Espírito de Deus está falando aos corações. Segunda pergunta: quem sabe você está aqui nesta noite sentindo que você não é mais aquele, que você está afundando no mar desta vida, mas hoje você pode clamar por socorro, e a mão de Jesus te sustentar e te colocar de pé na posição que antes você desfrutava. Se você sente que você não é mais aquele, que você não ora mais, que você não lê mais a Bíblia, que parece que Deus está longe, não obstante está perto, saia do seu lugar e venha aqui, porque nesta noite Jesus vai reerguer, vai renovar, vai colocar a sua vida de pé, porque a mão dele está estendida também para reerguer, para renovar. Glórias ao nome do Senhor. Venha, venha já. Às vezes nós insistimos porque a responsabilidade de quem ouve é muito grande, mas não queremos insistir muito, nós queremos orar já. Portanto, se você deseja, saia logo do seu lugar e venha imediatamente, porque eu não sei se amanhã Deus estará abrindo para você a porta que abriu hoje. Não deixe para fazer amanhã o que Deus falou para você fazer agora. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de perdão, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de transformação, hoje é dia de renovação. Venha logo, porque Deus te espera, te aguarda, te ama, quer fazer a obra, mas Ele espera que você se defina, Ele espera a tua iniciativa, pois diz a Bíblia: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Primeiro
Deus espera você se movimentar, Deus espera um posicionamento do teu coração. Venha em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, a mão está estendida, você vai senti-la. Jesus ainda cura a enfermidade, Jesus ainda resolve problemas, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus ainda dá dons espirituais. Essa igreja é pentecostal, ela nasceu no fogo, ela cresceu com fogo, e o fogo precisa continuar nela, para ela continuar dando o impacto que este mundo precisa. É uma igreja cheia do poder, que vai dar o impacto. Glórias ao nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Sinta a mão de Deus, sinta a mão de Deus. Ele pode curar a tua enfermidade aqui nesta noite, aí mesmo onde você está. Só saia deste lugar por motivo de absoluta necessidade, porque na hora da oração a mão de Deus vai trabalhar, e quando a mão de Deus começa a trabalhar, acontece milagres. Quando a mão de Deus começa a trabalhar, acontece batismo com o Espírito Santo. Quando a mão de Deus começa a trabalhar, existe renovação. Quando a mão de Deus começa a trabalhar, o crente levanta a sua cabeça, ele não teme a obra das trevas. Quando a mão de Deus começa a trabalhar, o crente sente o poder de Deus, e a mão de Deus está aqui, porque aqui está a igreja dele, a coluna e a firmeza da verdade, a noiva do Cordeiro. O Rabassuri anda. Glória a Deus. Nós vamos orar. Nós vamos orar agora. Glória a Deus. Aí onde você está, pare agora. Não se movimente agora. Só saia por motivo de absoluta necessidade, porque na hora da oração os céus vão se abrir, e a mão de Deus vai começar a fazer uma obra. E se você crer, a enfermidade que está no seu corpo vai desaparecer aí mesmo onde você está. Se você crer, o problema insolúvel vai ter solução nesta noite. Se você crer, você vai sair desse ginásio dando glórias a Deus, porque Jesus ainda vive, irmão. Jesus vive, Ele está aqui, a glória dEle está aqui, a palavra dEle está aqui, a promessa dEle está aqui. Ele não mudou. Telebacanda labachurihanda labahai. Curve a tua cabeça e ore agora. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Creia, creia agora, creia. Ele vai te visitar. Você vai sentir o toque da mão de Deus aí. Glória a Deus. É a hora que você sentir o toque, glória a Deus, você vai ver a obra de Deus na sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós estamos orando agora, nesse nome de poder, nesse nome de glória, nesse nome de virtude, nesse nome que salva, nesse nome que cura, nesse nome que batiza, nesse nome que liberta, nesse nome que batiza com o Espírito Santo, nesse nome que expulsa demônio, nesse nome que dá dons espirituais, nesse nome que dá visões do céu, na autoridade do nome de Jesus, no poder de Jesus, na glória de Jesus, para louvor de Jesus. Nós estamos orando agora. Abençoa estas vidas que aqui estão, que ouviram a tua palavra. Salva, salva, liberta, purifica dos seus pecados, escreva seu nome no livro da vida. Ó Deus, opera agora, faça milagres. Jesus renova, tira todo impedimento, tua mão, batiza com o Espírito Santo, cura a enfermidade, que a enfermidade saia, a enfermidade saia em nome de Jesus. Cura, Senhor, mostra a tua glória, derrama dons espirituais, orna a tua igreja com os dons espirituais, faça milagre, dá uma visão, Senhor evangelista, uma visão da necessidade. Oh Jesus, opera agora, opera agora, opera agora, opera agora. Dura candarabacanda. Oh, glória a Deus. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Jesus estendeu a sua mão, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu, quem deu a sua mão, quando Jesus estendeu a sua mão,
Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Jesus estendeu a sua mão, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Oh, me canta na glórias a Deus. Quantos aqui nesta noite estão sentindo a mão de Deus na sua vida? Você que levantou a sua mão porque você está sentindo a presença de Deus em você, você também pode levantar a mão testificando que você também tem comunhão. Irmã, com essa irmã que está do seu lado, irmão, com esse irmão que está do seu lado, você pode dizer amém também? Você pode levantar a sua mão? Então, se você tem comunhão com Deus, com esse irmão, com essa irmã, irmão, vire-se para esse irmão, dá um abraço nele. Irmã, para essa irmã, dá um abraço nela e sinta essa comunhão do salvo, a comunhão dos remidos, a comunhão daqueles que são lavados no sangue do Cordeiro. Dá um abraço, irmão, nesse irmão que está do seu lado, irmã, nessa irmã que está do seu lado, e sinta a presença de Jesus. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou. Só um momentinho, estaremos terminando. Ninguém... Agora, Senhor, abençoa os teus servos que aqui, Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco.